Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aí do curso, na verdade, de Introdução a IoT e Comunicação Wireless, que é a nossa grande revisão, de tópicos básicos. Hoje, o que é que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos ver uma revisão geral de EDO e EDP. Revisão geral naquele sentido que a gente sempre diz, de que a gente vai passar uma pincelada nos tópicos. E esses tópicos a gente tem uma esperança de que vocês vão rever, e quem não viu vai usar de índice para aprender mais sobre isso, que são coisas que a gente vai usar bastante durante o curso de vocês. Então, o que é que tem na aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai ver basicamente equações diferenciais. Então, nós vamos ver uma revisãozinha das equações diferenciais ordinárias e parciais, tá certo? E aí, dentro dessas aí, a gente vai ver equações lineares, tá certo? Para EDOs. E vamos ver equações coeficientes constantes. A gente vai propor, o objetivo não é a gente aprender a resolver equações diferenciais e parciais, tá certo? O objetivo mesmo aqui é o quê? É a gente ter a noção do que é e fazer aquela interpretação, do que significa o conceito, etc. E nesse sentido, eu vou sugerir uma forma de solução, vou comentar até uma solução analítica aqui, mas o foco não é esse, o foco é a gente entender. Eu vou falar sobre as soluções, mas eu vou falar sobre as soluções de maneira interpretativa. Vamos interpretar o que é que as soluções, quando a gente diz assim, solução para EDO, o que é que a gente quer dizer com isso, tá certo? E para EDP. Aí nós vamos, no caso da EDP, eu vou dar uma atençãozinha um pouquinho melhor num tipo de equação, que é uma equação importante para a gente, que aparece quando a gente tem as equações de Maxwell e tal, que é o foco, mais ou menos, do curso em eletromagnetismo, que é a equação de onda, tá joia? Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá, qual seria a motivação para a gente estudar e o que essas equações diferenciais parciais? Então vamos lá. Vamos dizer o que é. Equação diferencial é uma equação, o nome já está dizendo, é uma equação que tem derivadas, tá certo? Que tem operadores diferenciais que são derivadas. Então, é uma equação, ou seja, uma relação matemática, A gente está acostumado a relações matemáticas o quê? Que tem só números. A gente chega assim e faz assim, sei lá, x mais y igual a 4, É uma relação que só tem número, uma relação que a gente chama de estática. Agora, se eu disser assim, f de x menos 2 f' de x igual, aí no lugar do número uma função, Uma função seno de x, aí isso aí já é uma equação diferencial, tá certo? Então, de maneira geral, a gente expressa, digamos assim, as equações diferenciais como sendo uma expressão matemática que contém funções. Então, a gente pode resumir assim, tá certo? É uma expressão matemática que eu estou chamando de f, expressão que envolve somas, fazer funções, aplicar funções em si, que envolvem funções, no caso aqui, x de t, então x de t é uma função, e suas derivadas, então pode, derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, Inclusive pode envolver o próprio t, tá certo? Ela pode ser variante no tempo, não vou comentar já, E isso tudo, pode envolver uma constante, que no caso é uma função, uma função que atua e não é a incógnita da equação. Então, toda equação tem uma incógnita, na equação diferencial a incógnita é a função. Então, o objetivo é eu encontrar uma função x de t de maneira que ela obedeça essa relação aqui, tá certo? Então, basicamente é isso. Equação diferencial, então, por exemplo, eu posso ter uma equação diferencial do tipo x de t é igual a x ponto de t.
Então, o que é essa equação diferencial? Ela está dizendo o seguinte, ó, existe uma função aí, x, né, que se eu derivar, eu obtenho ela mesma. É isso que ele está dizendo. Então vamos pensar, por exemplo, vamos resolver essa equação diferencial aqui, só para tentar ter a motivação. Que função é essa aí que... Vamos resolver sem conta, né? Que função é essa que quando a gente deriva, dá ela mesma? Seria a exponencial, né? Acho que todo mundo conhece a função exponencial elevada a t. E realmente, ela quando a gente coloca ela aqui, ela satisfaz essa relação. Porque se eu colocar aqui, ó, e elevado a t é igual... Aí, qual é a derivada de e elevado a t? É elevado a t. Aí, olha que interessante. A função satisfez a equação diferencial, tá certo? Um conceito importantíssimo em equações diferenciais é o seguinte. Vejam, x de t não precisa ser só elevado a t. Olha só que interessante. Se eu testar 3 vezes e elevado a t, olha o que acontece. Eu vou colocar aqui no lugar de x, eu vou botar 3 elevado a t. E aqui eu vou colocar a derivada. Então, a derivada de 3 elevado a t aqui só tem 1, né? 3 elevado a t. Veja só, também satisfez a equação diferencial. Então, de maneira geral, a solução de uma equação diferencial vai envolver algumas constantes, tá certo? No caso aqui, por exemplo, uma constante c. Então, a solução dessa equação diferencial bem trivial, que eu coloquei só de exemplo, é c elevado a t, tá bom? Bom, aí esse c... Aí, às vezes, a gente precisa encontrar ele. Aí ele vai encontrar um negócio chamado condições iniciais. Eu vou comentar já, tá certo? Então, equação diferencial é isso. É uma equação que é uma relação matemática. Nesse caso aqui, ó, é uma relação trivial, né? Ela não faz nada com a função, ela só é a função. E suas derivadas, nesse caso aqui eu podia botar esse x aqui, ó, para o lado de cá ficar menos, ficaria x de t menos x ponto de t igual a zero. Então, ó, a relação matemática é essa subtração, a função entre aspas constante, né? Não precisa ser constante, é uma função, né? que não é incógnita. Ela é zero, tá certo? E aqui eu envolvo a função e sua derivada. Só uma derivada, podia envolver mais. Tá joia? Pois bem, isso é a definição do que é. Isso aqui é o que é equação diferencial. Agora, qual é a motivação por trás das equações diferenciais? Vejam só. Na natureza, muita coisa é descrita com base em diferenciais, em derivadas. Por exemplo, ó, se eu jogar uma bolinha, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Se eu tiver aqui, marcar aqui os meus eixos aqui, ó, x e y, né? Tá certo? E eu disser assim, ó, eu vou jogar uma bolinha aqui, né? Então, se eu soltar uma bolinha, pessoal, aqui, por exemplo, ó, vamos olhar aqui esse desenho aqui. Se eu soltar uma bolinha nessa posição, se eu soltar ela daqui, ó, né? Então, se eu soltar essa bolinha daqui e eu jogar ela fazendo jogando bola, né, para cima assim e para o lado, para arremessar. Então, ela vai ter uma componente, né, de movimento assim e uma componente de movimento assim, de maneira que ela vai fazer isso aqui. Então, essa bolinha ela vai descrever essa trajetória, né? E a gente se pergunta assim, quem é que define essa trajetória? O que é que define essa trajetória? Aí, bom, essa trajetória aí, quem define essa trajetória é a física da bolinha, gravidade, etc. Então, vai ter uma força nessa bolinha atuando, que é a gravidade toda hora. Ela vai sair daqui com a velocidade Vx inicial e Vy inicial, tá certo? E esse movimento dela, a posição dela, né, vamos chamar a posição dela de y, a posição y, né? Y de t, a qualquer momento, vai ter que obedecer às leis da física, tá certo? Então, a aceleração, se eu tiver aqui, se eu medir qual é a aceleração da bolinha em y, né? Que é y 2 pontos, ela vai ter uma força que vai ser exercida nela, né? Ela vai ter uma massa. Então, a aceleração dela vai ser igual, aí aqui vai ter a força da gravidade, que é g, tá certo? Então, a gente sabe que tem uma relação entre a aceleração da bolinha, tá certo? Na direção x,
e as forças envolvidas, no caso aqui a gravidade. Então vejam só, apareceu aqui uma equação que tem uma função y de t, tá certo? E essa relação, ela tem derivadas nela, tá certo? Então, quem rege o movimento dessa bolinha é uma equação diferencial. Então, a motivação é que a equação diferencial aparece em muitos contextos físicos. No nosso caso aqui, desse curso, vocês vão ver que eletromagnetismo não é diferente. Tem muitas leis de eletromagnetismo que são leis que são derivadas, são equações diferenciais que são definidas por derivadas. Por exemplo, as equações de Maxwell, né? Propagação, etc, etc. Ok? Então, equação diferencial são equações que envolvem funções e que elas se originam normalmente de leis físicas, né? Ou outras leis que envolvam funções matemáticas, tá joia? Bom, agora a gente vai ver especificamente alguns tipos de equação diferencial, tá certo? Então, nós vamos começar com a equação mais simples, que é a equação diferencial ordinária, tá certo? Que a gente chama de EDO, né? E ela é ordinária por quê? Porque ela só envolve derivadas totais, elas não envolvem derivadas parciais, né? As parciais vão vir mais na frente aí, tá certo? Então, o que é uma equação diferencial ordinária? Bom, é uma equação diferencial, como a gente já viu, né? É uma equação que tem derivadas, e ela só tem derivadas totais. Então, a forma clássica de aparecer, ela seria assim, ó, né? Eu tenho uma equação que aparece como incógnita a função que eu quero, nesse caso aqui y, né? E suas derivadas. Aparece uma função constante aqui, não de função constante, né? A função que não é incógnita aqui, tá certo? E é uma equação, uma relação. Aí, a forma que as equações diferenciais ordinárias aparecem, né? Pode ser a equação diferencial ordinária linear, não linear. Aí as equações lineares é onde os coeficientes que multiplicam, né? É uma relação linear da função e suas derivadas, né? E os coeficientes que multiplicam as derivadas, eles não dependem diretamente da função que a gente quer encontrar, que é o y, tá certo? Depende apenas do índice. Aí aqui o índice é x, mas normalmente a gente vai usar, né, em t, tá certo? Quando for parcial, não, a gente vai ter y, vai ter x também. Então, o exemplo que eu estava falando, por exemplo, de uma força aplicada numa massa, seria essa daqui, ó, tá certo? Então, eu tenho, por exemplo, né, uma equação diferencial. Eu tenho m, né, aí x 2 pontos de t, né, igual a alguma função que depende de x, ou não. Aí no caso lá da bolinha era g vezes m, que era o peso. Aí, ó, a gente não tem m, fica aquela equação que eu mostrei a vocês, que descreve o movimento da bolinha, tá certo? Muitas outras coisas, né, são representadas por equações diferenciais assim. Uma em particular, mais ainda, que é importantíssima para a gente também, é quando esses coeficientes aqui são constantes, tá certo? A gente diz equação diferencial ordinária linear com coeficientes constantes. Aí, esse aqui é um exemplo, né? O coeficiente aqui era m, ficou 1. Então, de maneira geral, a gente tem o quê? A gente tem coisa do tipo A1 x de t mais A2 x ponto de t mais né? Digamos AN, né? X, aí a gente coloca um nzinho aqui para dizer que é a derivada, né? Na verdade, n mais 1, só para ficar claro aqui que um a mais aqui do A é igual a 0. Inclusive, a gente diz que isso aqui é homogênea. Quando aqui é 0, ó, a gente diz que é homogênea, mas não precisa ser 0. Aqui podia ser igual a, por exemplo, seno de t, por exemplo. Tá certo? Seria uma função dessa que não é incógnita. Tá bom? Aí, esse tipo de equação aqui ela é muito importante porque ela aparece direto em sistemas físicos, tá certo? Sistemas mecânicos, sistemas elétricos. Eu vou tentar fazer já uma demozinha mostrando como é que funciona essas relações, etc, etc. Tá bom? Então, equações diferenciais ordinárias, elas têm essa especificidade, essa especificação, essa forma específica de ser equação de poder ser representado como uma equação diferencial linear, coeficientes constantes, né? Que é muito usado em sistemas físicos, tá certo? Aí por que é tão especial essa especialização assim de equação linear e tal? Porque essas daí, elas são relativamente fáceis de resolver, tá certo? A gente tem uma ferramenta que resolve elas, que é a transformada de Laplace, que eu vou comentar já já. Pois bem,
Outra coisa importante é que eu comentei que as equações, quando a solução aparece um C, né, a gente precisa de condições iniciais. Então, isso aqui, ó, então essa equação aqui, né, ela vai ter uma solução que vai ter aquelas constantes, né, e aquelas constantes são determinadas por condições iniciais. O que são as condições iniciais? Vamos lá. Condições iniciais são o seguinte. Eu tenho uma equação diferencial, por exemplo, sei lá, vamos fazer um exemplo aqui. X ponto, né? Eu não vou botar mais o de t, não, a gente já sabe que tem t, né? Mais 3x igual a, sei lá, seno de t, por exemplo, tá bom? Então, quando a gente tem uma equação dessa aí, que a gente for resolver, vai aparecer um c em algum canto, então a gente tem que determinar aquele c sabendo o valor dela em algum canto. Normalmente, o que a gente sabe é o valor dela em t igual a 0. O valor dela em t igual a 0. x0 igual a, sei lá, 3. Tá certo? O que é que significa isso? Significa o seguinte. Uma forma fácil de ver isso aí é o seguinte. Como qualquer constante que a gente multiplicar a solução, né, ela vai aparecer também nas derivadas. Quando a gente souber o valor dela em 0, tá certo? A gente aplica esse valor na solução que a gente encontrou e sabe qual é especificamente aquela constante. Então, em termos físicos, significa o estado inicial que ou o sistema ou o objeto esteja sendo descrito. No exemplo lá da bolinha, ó, a condição inicial aqui seria o quê? Seria essa velocidade que a gente sabe dela aqui, ó. A gente significaria saber essa velocidade inicial aqui, ó, VI, né? Tanto em x quanto em y, né? Ou Vx aqui, ou Vy, se a gente estivesse resolvendo para y, tá certo? A gente ia ter aqui uma equação que ia aparecer constantes, né? E que essas constantes iam ser determinadas sabendo essa velocidade. Aí veja, dependendo dessa velocidade, a solução da equação diferencial muda, porque essas constantes mudam, e obviamente o movimento da bolinha muda, tá bom? Então, é importante a gente saber que existem condições iniciais que determinam a solução da equação diferencial, tá ok? Aí a gente pode pensar o seguinte, se eu tiver uma equação diferencial que precisa de... Se aparecer mais de uma constante na equação diferencial, e às vezes aparece, né? Aí a gente vai precisar de mais condições iniciais. Normalmente, quando a equação diferencial, se a gente já souber, normalmente não, se a gente já souber a equação diferencial em si, a gente tem um jeito de saber quantas condições iniciais a gente precisa. O número de derivadas que aparece é simples, é o número de derivadas que aparece na equação. Tá bom? Então, saber a quantidade de derivadas, né, nos diz aí quantas condições iniciais a gente precisa. Vamos ver sobre essa forma mais simples que eu falei a vocês de equações diferenciais. Tem um jeito fácil, né, de resolver ela usando um negócio chamado transformada de Laplace. Então eu vou comentar um pouquinho sobre a transformada de Laplace para a gente usar para resolver equações diferenciais. Não é o objetivo exatamente resolver aqui, era mais essa interpretação do que é a equação diferencial. Mas vamos ver, no caso mais simples, né, como é que a gente faz. Então, o que é a transformada de Laplace? A transformada de Laplace é o seguinte, é essa expressãozinha aqui, ó, bem famosa, né? Essa expressão aqui, que é uma integral, né, ó, uma integral da função que a gente quer transformar, tá certo? Com uma exponencialzinha aqui, tá certo? Então, o que é que essa transformada faz? Ela pega uma função que está, vamos chamar x, que é o que a gente está mais, né, usando aqui de nome, x de t, e leva ela para uma outra variável s, x de s. A gente coloca um maiúsculo aqui para ajudar a diferenciar que a gente está falando da transformada ou da função no tempo, tá certo? E a equação é essa aqui, a transformação é essa, a conta que se faz é essa. O que é que essa conta vai fazer?
a gente vai multiplicar por um exponencial e vai integrar. O que é que vai ter de simplificação? Por que a gente faz isso? Vamos ver aqui as propriedades que isso vai ficar claro. Por exemplo, linearidade. Linearidade é o seguinte, se eu tiver aqui, por exemplo, a x1 de t mais b x2 de t, se eu tiver dois x, né, duas entradas separadas x, se eu souber as transformadas de Laplace delas separadas, eu sei x1, então eu sei x1 de s e sei x2 de s, separadamente, né? Se eu juntar elas assim, somando, né, com uma constante, multiplicando uma constante e somando, a transformada de Laplace final, né, vamos chamar isso aqui de y de t, a transformada de Laplace final, y de s, é a mesma combinação linear, é a transformada de x1 mais b transformada de x2. Tá ok? Isso aí significa que a transformada de Laplace é linear, tá certo? Não é muito difícil de ver isso não, porque se a gente fosse fazer a transformada de Laplace aí, fazer integral, né, de 0 a infinito, essa transformação aqui, ela é de 0 a infinito, mas a gente pode estender, né, tem funções que se comportam com tempo antes ou com o índice antes de zero, e ela pode ir de menos infinito a infinito. Aí, ó, se eu colocar aqui a x1 mais b x1 e eu multiplicar pela exponencial, né? Isso aqui fica fácil, que a integral é linear, né? Então a gente pode dividir as integrais aqui. A integral de x1 exponencial, né? dt mais b integral de x2 exponencial t dt. Aí, ó, aí fica fácil de ver que isso aqui é a Laplace de x1 e isso aqui é a Laplace de x2. Aí fica a mesma combinação, não é? Então, é uma operação linear. Deslocamento no tempo. Outra propriedade importante, né? É deslocamento no tempo. Se a gente tiver um y de t aqui, que é um x1 de t mais um tal deslocado, né? A gente vai ter uma propriedade interessante também, porque a gente vai ficar com o y de s, né? Vai ser igual a... Aí vai aparecer o x1 de s, só que se a gente trocar de variável lá, não vou fazer essas coisas muito detalhado, como eu fiz a linearidade para não perder tempo. Então, se a gente trocar essa variável aqui por uma outra variável t menos tal, aí a gente vai observar que vai aparecer, né, na transformada de Laplace um e elevado, porque aquele t em cima da exponencial vai mudar e vai ficar aqui tal vezes s, tá certo? Então, a gente vai ter uma propriedade que diz, ó, quando você deslocar no tempo aqui, você multiplica por um exponencial na frequência, tá bom? Então, outra propriedade que também pode ajudar. E a mais importante para nós é a seguinte, é essa aqui, é a de diferenciação. Se eu tiver um y de t que seja a derivada de x, né? Olha só o que acontece com a transformada de Laplace. A transformada de Laplace de y, né, que é a derivada de x, vai ser s vezes x de s, né, menos x em zero. Aí, olha só, se eu derivar de novo, né, aí eu vou pegar aqui vai ficar x ponto, então eu vou fazer um y que é x ponto, aí eu vou fazer agora sei lá, z, né, de t, que é y ponto. Aí a mesma coisa vai se aplicar, aí a minha transformada de z, que seria da segunda derivada, vai ser s vezes isso aqui tudinho, s2, x de s, menos s, x de zero, menos o y0, que é x ponto zero. X ponto em zero. E se eu derivar de novo, vai multiplicar s aqui, s aqui, s aqui. Então, olha só, derivar no domínio de Laplace é simplesmente multiplicar por s e sai subtraindo as condições iniciais, ó. Olha que interessante, ó. A gente sai substituindo, vai subtraindo as condições iniciais, ó. Uma para cada derivada que aparece. Olha só que interessante, tá vendo? Então, se a gente tiver 4 derivadas na equação diferencial,
para determinar 100% a solução, a gente vai precisar de 4 condições iniciais. Tranquilo? Pois bem, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai usar isso aí para resolver a equação diferencial. Já já, vocês vão ver. Eu vou fazer um exemplo aqui. Fica super legal, porque fica simples de se resolver a equação diferencial quando a gente usa Laplace. Beleza, aí, mas a gente vai resolver e vai obter um negócio em Laplace, né? A gente precisa da inversa. Aí a inversa é um probleminha, né? Porque tem um problema técnico aqui com essa expressão para a gente fazer a inversa, não é como Fourier, que a gente vai ver que a inversa de Fourier é mais fácil, é um integral também. Essa não, fica um integral de linha, é um negócio mais complicado. Então, a inversa, em geral, a gente usa artifícios. Aí tem frações parciais, né? Tabelado, transformadas de Laplace tabeladas. Então, a inversa é meio que caso a caso, tá certo? A gente tem as transformadas de Laplace padrão, transformada de Laplace do seno, do degrau, etc. Então, quando envolver, aí a gente sabe a linearidade. Então, se a gente tiver, por exemplo, seno de não sei quanto mais 3 cosseno de não sei quanto, a gente sabe que a transformada vai ser a do seno mais 3 vezes o cosseno. Então, se a gente tiver uma expressão dessa, a gente sabe que a gente pode inverter linearmente. Aí tem um negócio chamado de frações parciais. Não é o objetivo aqui nesse curso a gente entrar nesses detalhes, tá bom? Então, como motivação, eu quero fazer esse exemplo para vocês, para a gente resolver a equação diferenciais usando a transformada de Laplace. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, vamos supor que eu tenha um caso simples aqui. Eu tenho, por exemplo, uma equação diferencial 3x 2 pontos mais 4x ponto menos 3x, né, igual a, sei lá, seno de t. Tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a Laplace aqui. Aí eu vou aplicar a Laplace aqui, vai ficar, quando eu aplicar a Laplace nesse tempo, e outra coisa, Laplace, né, eu vou usar aquela propriedade da linearidade, ó, porque aí eu posso aplicar a Laplace separado aqui, ó, né? Então a Laplace aqui vai ficar 3, x 2 pontos, então vou fazer s ao quadrado, x de s, né? Aí vou subtrair as condições iniciais. S, x de 0, mais x ponto de 0, menos x ponto de 0. Aí agora aqui, mais aí 4, aí s, x de s, né? Aí vou subtrair a condição inicial, x de 0. Se multiplicar pelo 4, aqui faltou multiplicar o 4 de 3, todo mundo aqui. Aí aqui, menos 3x de s, já que não tem derivada. E aqui eu faço a Laplace do seno, né? Que vamos ver se eu me lembro aqui. É 1 sobre S2 mais 1. Bom, aí como é que a gente... O que é que ajudou aqui? Olha só, é muito comum, inclusive, a gente resolver as equações para condições iniciais zero, né? Então, se as condições iniciais forem zero, esses termos aqui ficam zero, né? E o que é que sobra? Sobra o seguinte, olha que interessante agora. Eu tenho agora x sem derivada nenhuma. Eu posso botar ele em evidência. Eu posso chegar aqui e fazer x de s que multiplica... Aí, olha só, vai ficar, ó, 3s2 mais 4s menos 3 igual, aí 1 sobre s2 mais 1. Aí agora eu tenho uma expressão para x de s direto, ó. Olha que legal. X de s é igual a 1 sobre S2 mais 1 vezes 3S2 mais 4S menos 3. E essa é a solução da equação diferencial. Ela apenas que ela está... É a transformada de Laplace dela. Então a gente iria usar a inversa, né, para obter de volta no tempo, né? Aí aqui tem que usar uma técnica chamada frações parciais. Não vem ao nosso caso aqui, né, que é o objetivo ao resolver as equações, era mais interpretar, mas fica aí a solução da equação diferencial diretamente utilizando a transformada de Laplace, beleza? Então, vamos agora ver um outro tipo de equação diferencial chamada equação diferencial parcial, tá certo? Bom, o que são as equações diferenciais parciais? Do mesmo jeito das equações diferenciais normais, né?
As equações diferenciais ordinárias, as equações diferenciais parciais, são equações que envolvem derivadas. Só que agora envolvem derivadas parciais. Tá certo? Então agora eu posso ter derivada, eu tenho uma função agora de mais de uma variável, então vou ter uma função aqui, por exemplo, u de x e t, tá certo? E agora uma equação diferencial parcial vai envolver essas derivadas aí. Então eu vou poder ter aqui, por exemplo, 3 du dx, por exemplo, mais 4 d2u dt2, mais não sei o quê. Ou seja, vai ser uma equação que vai envolver as derivadas agora parciais, porque agora eu vou ter uma função de duas variáveis, tá certo? Normalmente essas equações diferenciais parciais elas aparecem em formas simples, lineares, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui é uma equação diferencial, é uma laplaciana, é a equação de Laplace, muito comum, ela modela coisas físicas também, tá certo? E às vezes a gente meio que escreve ela assim, ó, né? Como se fosse um operador. Então existe aqui a função incógnita é a função u, né? E aqui a função incógnita é a função φ. Aí a gente às vezes escreve assim, ó, esse operador aqui, né, operando nessa função. Então é como se fosse assim, essa função aqui como se fosse multiplicar, entre aspas, cada termo desse, e a multiplicação, entre aspas, fosse a derivada segunda, né? E aí, como nas equações diferenciais ordinárias, a gente pode ter um termo não homogêneo, né? Que seria uma função também das n variáveis que tiverem, sendo não como incógnita, tá bom? Mas como é que a gente interpreta isso então? A gente interpreta assim, ó. Essas equações aqui, elas estão dizendo o seguinte: imagine que a gente tem uma função f aqui, ó, de xy, né, ó, que está representado por esse gráficozinho aqui, ó, né? Tá certo? E o que é que a derivada parcial diz? Ela diz o seguinte, ó, qualquer ponto que você me disser aqui, se eu derivar, vamos supor que a equação diferencial aí seja, sei lá, df dx mais 2 df dy igual a 3, por exemplo. Então o que ela está dizendo é o seguinte: em cada ponto desse aqui, se eu derivar em relação a x, né, fizer aquela tangentezinha em relação a x, e somar com duas vezes a derivada dela em y, isso tem que ser 3, tá certo? Isso tem que ser 3. E isso tem que valer para todos os pontos que a gente fizer aqui, tá certo? Tem que valer para todos esses pontos aí. Então, normalmente, uma equação diferencial parcial dessa modela coisas em que a gente tem um comportamento em que as coisas perto, né, pontos próximos, né, se comportam com uma certa dinâmica. Tipo, ó, eu sempre sou a média dos meus vizinhos, por exemplo, né? Então, isso aí é um indício de que se eu andar um pouquinho para um lado, eu vou crescer tanto, se eu andar um pouquinho para o outro, eu vou crescer tanto, tá certo? E outra coisa que também se modela com equações diferenciais parciais importantes é quando a gente tem a variável tempo envolvida. Vamos supor, por exemplo, que esse caso aí que eu fiz, né, eu tivesse agora uma equação que dependesse também do tempo. Se eu tivesse aqui, ó, de t. Aí aqui eu teria, por exemplo, igual a, sei lá, menos df dt. Aí o que é que ia acontecer? Ia acontecer agora que a solução, eu teria uma função que varia em x, em y e em t. Então, aqui eu quis representar para vocês, ó, como se fosse aqui, seria a solução em t igual a 0, aqui em t igual a 1, aqui em t igual a 2, e essa função ela evoluiria no tempo, tá bom? Por que isso é importante? Porque as equações de Maxwell, por exemplo, são um exemplo clássico de coisas desse tipo. A gente tem as derivadas espaciais sendo relacionada com as derivadas temporais, tá certo? Então, e são derivadas, relação entre derivadas, né? Então significa que isso é
é uma equação diferencial parcial. Ok. Quando a gente estava vendo a equação diferencial ordinária, simples, a gente viu que tinha as condições iniciais, né? Na equação diferencial parcial, a gente não chama de condições iniciais, a gente chama de condições de contorno. Por quê? Olha só, porque agora eu tenho uma função que é de várias variáveis. Então eu tenho, por exemplo, u de x, f de xy. Então veja só, vamos supor aqui que eu tenho uma função de x e y, que é essa, que tem com esse desenhozinho aí, um f de xy, sem ter por enquanto. Então agora as condições são, eu tenho que saber, a solução vai envolver constantes, né, como aparecia nas equações diferenciais de ordinárias, e agora eu vou ter que ter na região xy, então se eu tiver aqui a minha região x e y, né, eu vou ter que ter uma região, né, em a qual o contorno eu sei o valor. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu vou saber o valor de f de xy nesse contorno aqui, ó. Tá certo? Então, eu saber o fxy nesse contorno aí faz com que eu saiba o f de x, calcular, né, saber resolver a equação diferencial para o f de x dentro do contorno, tá bom? Então, veja que como é xy, não é só mais um valor, né? Eu sei em x igual a 0 e y igual a 0. Não. Agora eu sei para um contorno fácil, né? Vamos começar com um contorno mais fácil aqui, ó. Eu sei o f nessa caixa, por exemplo, aqui, ó. Eu sei o f nessa caixa aqui, e aí eu calculo a equação diferencial, a solução vai me dar o f dentro da caixa. O contorno não precisa ser uma caixa, ele pode ser um contorno mais complicado, como esse que eu fiz aqui, né? Mas a gente precisa saber para determinar as constantes que vão aparecer na solução da equação diferencial parcial. Tá ok? Bom, eu quero falar de um exemplo em particular, porque essa coisa de equação diferencial parcial vai ser muito importante para a gente. Então vamos ver um caso, né, particular aqui, que é a equação de equação diferencial parcial, que é a equação de onda. Então vamos lá. Então, o que é a equação de onda? A equação de onda é a equação definida por isso aqui, ó. Aí, eu vou comentar para vocês aqui, mais especificamente, uma equação de onda de uma dimensão. Essa aí tem 3 em uma dimensão. Ela ficaria assim, ó. Derivada parcial, né? Derivada segunda parcial, com relação a t, da função que eu quero descobrir, ela é igual a uma constante ao quadrado, né? Vezes, aí só tem uma dimensão. Aqui no exemplo eu vou fazer de u, derivada segunda de u, derivada de segunda em x. Tá ok? Essa equação ela é muito importante, pessoal. Ela é chamada equação de onda. Aí, o que é que ela tem de especial nela? A solução dela é uma onda. Então, vamos ver aqui, tentar fazer aqui uma soluçãozinha meio ingênua, rápida aqui, né? Para essa equação. Aqui dá uma dica mais ou menos de como é que seria a forma de u, de x e t. Sabe por quê? Porque, ó, u é tal que se eu derivar duas vezes, eu fico igual a derivada de duas vezes também, só que do outro lado. Então isso meio que dá uma sinalização da gente que isso aí seria, sei lá, uma constante aqui a, né, vezes uma exponencial, já que as derivadas estão ficando iguais, só que é um exponencial em dois variáveis, né? T e x. Aí, por motivos mais técnicos, né? Uma coisa uma forma de exponencial que resolve essa equação seria aqui, ó, fazer j, né? J complexo, né? De alguma coisa aqui, sei lá, k vezes x mais um ômega t, tá certo? Mais um ômega t. Vamos checar, vamos supor que a gente magicamente pegou isso aí, né? O jeito de onde veio esse elevado foi nessa intuição aí das derivadas. Tem uma forma mais formal de chegar nisso aí, mas não é o objetivo aqui. Nosso objetivo é interpretar as coisas. Então, bora derivar aí para ver o que é que acontece aí, ó. Então, se eu derivar com relação a t, eu vou ficar assim, eu vou ficar a, aí,
A derivada com relação... Eu vou ter que derivar duas vezes, então eu tenho que multiplicar j ômega duas vezes, porque vai cair aqui na integral, então eu vou ficar com menos ômega ao quadrado, e eu vou repetir a exponencial. J, K vezes X, mais ômega T. E isso tem que ser igual a essa constantezinha aí, C ao quadrado, né? Constante, por enquanto, constante meio misteriosa aí, né? Vezes, aí agora vamos derivar em X, vai ficar... Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, só que é K. Então, vai ficar menos K ao quadrado, né? E é elevado a J, K, X mais ômega T. Olha só que interessante agora, ó. Então, a gente consegue agora expressar ômega e K, que é o que eu não sabia, em função desse Czinho, né? Ó. Então, eu posso cortar aqui, faltou aqui o A, não foi? Faltou o A aqui, que estava multiplicando o... que multiplica o A aqui, que é o que multiplica o A exponencial. Então, eu corto um bocado de coisa aqui, ó. Corta, 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 corta. E eu vou ficar com C, essa constantezinha aí, né? Igual a ômega sobre K. Então, se eu usar uma condição de contorno que envolve, se eu usar uma condição de contorno assim, por exemplo, x de 0,t, então eu sei no lugar zero, né? Eu sei tudo que acontece em t no lugar zero é, sei lá, é elevado a j3t, por exemplo. Eu sei ômega para esse negócio aí. Aí com isso eu determino K, não é? Porque aqui, ó, K é igual a quem? Igual a ômega sobre C. Aí acabou que é a solução da equação de onda. Só que lembre, nosso objetivo aqui é interpretar as coisas. Então vamos interpretar isso bem direitinho. Ó. Então o que vai acontecer? Se eu pensar aqui nessa solução final, né, vai ficar U de xt, vai ser um A, que continua, a gente vai saber o A por aqui, né, porque é 1, continua multiplicando a exponencial. J, aí agora a gente sabe que K é ômega sobre C. Ômega eu sei porque é 3, né? Então 3 sobre C, X mais 3T. O que é interessante aqui? Se a gente observar, se T for o tempo e X for o espaço, vamos tentar interpretar isso aqui, o que acontece aqui. Olha só. Então, eu vou fazer um gráfico aqui assim, ó. Então, aqui eu tenho X, né? Aqui eu tenho o meu U de xt, e esse gráfico aqui é para t igual a zero, digamos assim. Em t igual a zero, a gente sabe o que é, né? A gente sabe que é aquela exponencial lá. A exponencial é complexa, eu vou botar só o módulo dela, só para a gente ter uma intuição. Então, se eu plotasse ali a parte real, por exemplo, né? Aí eu ia ter um negócio assim, né? Porque a parte real da exponencial do seno, a exponencial complexa é um seno. Aí, se eu agora pegar aquela solução e plotar ela em t igual a 1, o que vai acontecer é que vamos escrever a solução de novo aqui, ó. U de xt foi elevado a j. A gente está usando só a parte real para eu poder plotar aqui, né? Elevado a j, aí ficou como? Ficou 3 sobre c vezes x mais 3t. Então, se eu botar t igual a 1, ó, vai acontecer a mesma coisa, vai ficar o mesmo gráfico, só que deslocado. Então, é como se fosse esse gráfico aqui, ó, só que deslocado. Aí, se eu fizer t igual a 2, vai ser o mesmo gráfico, só que deslocado um pouco mais, ó. Tá certo? Então, é como se fosse esse gráfico andando para o lado de cá, ó. Ele está propagando. Olha só que coisa interessante, pessoal. Então, o fato de t aqui aparecer assim, deslocando uma função que está plotada em x, né, faz com que ele propague, tá certo? Aí vejam só, como é que eu vou
Qual o tamanho desse negócio aqui que vai aparecer em X? Ó? Vai depender de quão rápido eu esteja oscilando e desse parâmetrozinho aqui, ó, C. Então veja só, se C for diferente, significa que esse tamanho aqui vai ser diferente. Com o mesmo 3 eu vou deslocar mais, tá certo? Porque eu tenho uma onda menor. Então, C é exatamente a velocidade com que essa onda se propaga. Olha só que interessante. Eu vou tentar mostrar a vocês isso aqui numa animaçãozinha, aqui um scriptzinho aqui, ó, que eu vou tentar rodar a solução dessa equação aí. Então vamos ver como é que fica a solução dessa equação aí, ó. Eu vou rodar aqui esse script, né? Estou definindo aqui os parâmetros ômega, C, A, estou fazendo essas definições. Aqui eu faço a solução, né? Ó, exponencial, etc, etc, tá certo? E vamos simular agora. Vou criar uma figura aqui, né? Deixa eu limpar aqui só para ficar mais organizadinho. Aí aqui tem um detalhe que é como fazer a animação em Python. Isso não interessa pra gente, tá certo? Isso não é o objetivo do curso. Só saibam que eu vou pegar e vou fazer a animação desse sinal aqui, né? Dessa função, variando o t. É isso que interessa aqui, tá certo? Eu vou pegar t, a cada frame eu vou pegar o t e vou andar um pouquinho e vou plotar, vou animar esse negócio aí em cada t. Aí eu quero que vocês prestem atenção no que acontece. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou plotar esse gráfico com t igual a 0. Vou apagar, vou plotar ele com t igual a 0,01. Vou apagar, vou plotar com t igual a 0,02. Então vocês vão ver o gráfico de U de x, só que para vários t's. Aí olha que bacana o que é que acontece. Ó. Olha só que massa. A onda literalmente se propaga. A gente tem uma onda que é um senoidal no espaço, só que ela está andando, né? Então, e isso é o que ocorre com a propagação, etc, etc, tá certo? A gente tem... Isso é resultado de quê? Da natureza da equação diferencial parcial. A solução da equação diferencial parcial é que nos levou a esse comportamento de deslocar, tá certo? A uma onda no espaço, que é o dx, só que deslocada no tempo. O tempo atua deslocando a onda, tá bom? Então, isso aí mostra a vocês a importância, né, de a gente entender essa coisa de equações diferenciais, etc., parciais e não parciais, para ficar com esse entendimento do que agora a gente sabe, por exemplo, quando a onda propaga. Não, como assim propaga? Não, a gente tem uma explicação matemática de por que ela propaga, beleza? Então pronto, a aula de hoje é isso, tá certo? Aí estão as referências, como sempre, então vocês vão entrar em cada uma dessas aí da Wikipedia, tá certo? Não vão se limitar a isso, estudem, peguem esse vídeo que eu fiz para vocês e revejam para vocês irem pegando esses conceitos e estendendo mais. Vocês veem que eu falo, aqui é uma coisa muito superficial ainda, tá bom? Eu tento focar aqui aonde? No entendimento, então na interpretação das equações, muito mais do que resolver as equações. Aqui e acolá a gente vai resolver algumas coisas, mas mais com o intuito de interpretar, tá bom? Então as referências são essas. Entra na referência, vai atrás das coisas da Wikipedia, vai nas referências da Wikipedia e complementam os estudos de vocês. Beleza? Então, como sempre também, vamos ver o que é que a gente resume, um resumo aqui dessa aula, o que é que a gente viu, para vocês irem na referência e buscar isso. Equações diferenciais ordinárias, a gente viu como é que seria uma solução, possível solução por Laplace. Entendemos que ela veio de coisas físicas, né, que são modeladas por derivadas, equações que envolvem derivadas. E vimos equações diferenciais parciais, que é a mesma coisa, só que agora quando as derivadas envolvidas são derivadas parciais. A gente tem funções de mais de uma variável, tá certo? E aí a gente focou no exemplo da equação de onda para mostrar a vocês como é importante interpretar as coisas, né? A gente só, a equação, a solução deu elevado. Não, aqui tem uma interpretação importante e muito bela, é que a onda propaga. Então a gente tem uma onda que ela desloca, e esse deslocamento é dado, né, pela influência de t na equação de onda em si. Então, mais uma vez, né, exercícios, não se limitem a esses exercícios, são sugestões apenas, beleza?
Os desafios, o desafio aí, por exemplo, é resolver a equação com Laplace, só que aqui não fiquem só na parte Laplace, como eu fiz. Eu queria que vocês fizessem nesse desafio a solução mesmo, ou seja, aqui vai envolver vocês tentarem estudar um pouquinho de Laplace inversa, né? Quem tiver curiosidade, vai atrás de frações parciais, ou seja, complementa aí as coisas como um desafio de resolver isso aí. E alguns outros como sugestão aí também para vocês fazerem, beleza? Então, é isso, obrigado mais uma vez, né? Espero que vocês estejam motivados aí para estudar esses assuntos, né? Como sempre, eu vou sempre dizer isso, essa disciplina é um desafio, por quê? Porque a gente tem muito tópico para cobrir e eu tenho que ser muito superficial nas coisas. Então, não é objetivo a gente ensinar nada aqui, né? Não adianta chegar, mas aí eu assisti os vídeos lá e não aprendi a equação diferencial parcial. Não, pessoal, não é o objetivo esse. O objetivo é vocês entenderem e interpretarem o que é, né? A solução da equação, o que significa, essa coisa da propagação, não sei o quê. Isso é o que é o interessante. A matemática e aprofundamento é com vocês, tá certo? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.